Fala galera, estamos em mais um episódio, mais uma vez aqui no 3x2 e como não é diferente, sempre a gente traz convidados de peso, convidado muito bom, muito usado por Deus e hoje tenho certeza que vai ser um episódio marcante na tua vida que está assistindo aí. Talvez você precise ouvir algo de Deus e Deus marcou esse encontro com você aqui hoje. Vou deixar o meu amigo Lucas apresentar para vocês quem é que a gente está recebendo hoje. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É isso aí, hoje mais uma convidada especial. Na verdade temos duas aqui, né? Depois nós vamos dar um spoiler de quem que tá aqui nos bastidores. Mas a nossa convidada já demos muita risada aqui antes, já foi muito bacana. E a nossa convidada, ela vem diretamente de São Paulo. Ela tem 26 anos, ela é solteira, estudante de psicologia, formada em teologia pelo Seminário Teológico Carisma. Ela é solteira. Por que tem duas vezes aqui que ela é solteira? Gente. Influenciadora digital, acumulando hoje nas redes sociais aproximadamente 250 mil seguidores. Soma quase 25 milhões de visualização. Ela é solteira. Recebemos aqui com muita alegria. Não foi de propósito. E muito prazer. Eu acho que o Juninho escreveu aqui. Recebemos aqui com muita alegria, com muito prazer, Vivian Barbeta. Isso, é isso? Seja muito bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, pessoal. Prazer estar com vocês. Desculpa, mas eu não podia perder a oportunidade. Não, tá tudo certo. O nosso bastidor aqui foi muito divertido. Eu tinha que começar assim, né? Não, e se tiver que culpar alguém por isso, você culpa a Milena, por favor, então. Foi culpa dela. Ela disse que era pra enfatizar essa parte. Você falou que ia dar o spoiler e não falou nada e tal, mas temos aqui a Milena juntamente com a gente também solteira, tá? Também solteira, pessoal. É bom frisar essa parte aí, varões de Deus, tá? Tem que ser de Deus. Varões de Deus, né? O direct delas está aguardando por vocês serem usados por Deus. Não vai lá pra ser pedra de tropeço, né, Juninho? Exatamente. Mas muito bom te receber. Muito obrigado por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente hoje. Obrigado, pessoal. E a gente sempre inicia o nosso podcast querendo conhecer um pouquinho mais a respeito do nosso convidado, se nasceu num berço cristão ou não, como que foi esse processo para chegar onde você está aqui hoje. Se você puder contar um pouquinho da tua história pra gente. Quem que é a Vivian? Bom, vamos lá. Pergunta filosófica, né? Mas vamos lá. Bom, gente, meu nome é Vivian. Sou solteira. Eu não nasci em um berço cristão evangélico, né? Os meus pais eram católicos, mas assim, católicos de IBGE, né? Aquilo só de, sou católico, mas que não eram praticantes, né? No final das contas. E a minha realidade com Deus sempre foi aquela coisa meio, eu acho que ele existe porque me falam, e é bom acreditar que senão eu vou pro inferno em algum momento, isso vai dar ruim. Então esse era o meu relacionamento com o Senhor, né? E agora, bom, né? Tudo mudou, né? Basicamente. Mas eu não nasci em uma família cristã evangélica, faço psicologia Mas não se formou ainda em não, psicologia. Eu não me formei. Claro. Frisa isso aí, gente. Ela não é psicóloga, ela é estudante de psicologia. Né? Os Exatamente, entendedores vão saber do que eu tô falando. Entendedores entenderão. E eu tenho vivido essa caminhada com o Senhor, vivido os propósitos dele. Tem sido um tempo maravilhoso, assim, né? Na presença de Deus. Desde que ele entrou na minha vida, na minha família, tudo mudou. A gente é muito mais pleno, muito mais feliz, muito mais realizado no Senhor. E estamos aí agora falando da palavra dele, né? Então... Que benção. E hoje a sua família toda se converteu? Sim, isso foi um processo muito extenso e árduo. Eu fui a primeira da minha casa a se converter. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. E eu fui muito perseguida pelos meus pais. E eles me autorizaram a falar isso. Fui muito perseguida por eles mesmo, porque eu era meio católica, meio espírita, acreditava... no mundo espiritual, porque eu sempre tive o que a gente chama de visão aberta, né? Então, desde criança, eu era muito atormentada por demônios. Então, esse meu lado espiritual, eu via que já tinha alguma coisa, mas era mais assim, nossa, essa menina tá vendo coisa, vamos levar na benzedeira, alguém faz alguma coisa com essa menina. E aí o Senhor me encontrou. E agora os meus pais são convertidos também. O Senhor encontrou os meus pais. Eles foram consagrados a pastores esse mês, inclusive. Que bênção. Então, muitas coisas têm acontecido a partir
Ah, a legal. partir disso tudo. Que bacana. E como é que começou tudo isso? Você falou que de um tempo da sua vida mudou totalmente, né? Essa Sim. história dos vídeos, né? Influenciadora. Como que foi? Tipo, foi do nada? É uma coisa que você sempre sonhou, que você sempre quis, que você planejava já? Ou foi por acaso, assim? Ah, vou gravar um vídeo, daí, pum, explodiu e aí vou continuar. Então, isso tudo nasceu no meu secreto mesmo. Com o relacionamento com o Senhor, eu percebi que propósito de vida é uma coisa que eu não tinha. E eu precisava entender o que o Senhor tinha pra minha vida. Então, desde que eu me converti, eu comecei a me perguntar, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não é possível que eu tenha vindo aqui à toa. E o Senhor já vinha me falando um pouco sobre comunicação, especialmente sobre falar de pureza e sexualidade pra minha geração, que também tem a ver com a minha conversão em si. O momento da conversão foi tipo assim, eu fui pra um encontro com Deus, da igreja em que eu me converti. E era um encontro, assim, só de mulheres. E tava todo mundo, assim, orando e tal. Aquele ambiente espiritual de libertação mesmo. E basicamente, gente, eu vivia uma vida de uma adolescente normal hoje em dia. Não era nada muito apocalíptico, mas né, nada santo também. Então, eu lembro que em um desses encontros, em uma dessas ministrações, eu ouvi Deus falando comigo pela primeira vez no meu coração. E aí eu falei assim, cara, acho que é isso que os crentes falam, que Deus fala com eles, deve ser mais ou menos isso. E eu ouvi o Senhor falando assim, eu sou o rei, né? Aí eu parei assim, falei, você é o rei. Aí ele, e você é minha filha? Aí eu, é o que dizem, sou sua filha. Ele, filha do rei é o quê? Eu, princesa, né? Aí ele, princesa? Então por que você tá se comportando como uma prostituta? Paguei tão caro por você, você fica se vendendo assim. A minha cabeça bugou, porque eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento, né, tipo, mais sexual. E ainda assim, pra Deus, aquilo já era prostituição. Eu tava vivendo uma adolescência que eu ainda nem tava experimentando nada, mas pra Deus aquilo já era. E isso bugou a minha cabeça porque eu falei: caramba, o que eu estou vivendo, pra Deus, já entra como prostituição. De só ir lá e tipo, beijar um menino e tal. Isso já é prostituição. E aquilo, na minha cabeça, foi um momento de conversão que tem a ver com o que eu falo hoje na internet, de sexualidade e pureza. Porque eu entendi que pro Senhor, isso de prostituição não é só o ato na rua e não sei o quê. Não, pra ele, tudo que fere a santidade dele já entra como prostituição. Eu falei, nossa, isso é muito forte. E se eu penso uma coisa e Deus pensa outra, a errada tô eu. E eu preciso me consertar. Eu preciso entender que a cosmovisão bíblica, cristã, ela é diferente do que eu tô vivendo. E se eu me denomino cristã, eu preciso viver a partir dessa cosmovisão. E daí, naquele momento, nasceu esse propósito dentro do meu coração de falar sobre pureza e sobre santidade. Porque eu falei, tem tantos jovens vivendo essa área da vida de uma forma distorcida, em diferentes níveis, não importa o nível, mas muito distorcida. Né? E não é isso que Deus tem para os seus filhos e para suas filhas. Então, essa questão de comunicação foi sendo expandida depois. E eu lembro, no meu secreto, uma vez, eu tinha 17 anos, e eu ouvi Deus falando comigo, você vai para as redes sociais, eu vou te levar. E aí eu bati continência no quarto. Falei, tá bom, Deus, eu vou. Mas eu sabia que não era para aquele momento, eu precisava amadurecer muito ainda, né? E entender sobre a palavra. Eu não conhecia direito a palavra, nunca tinha lido a Bíblia na vida, mesmo vindo de uma família, né, que se considerava católica. Então eu via que o Senhor tinha muito ainda para construir em mim. E depois de construir essa raiz, ele permitir que essa árvore cresça, né, para cima e depois dê frutos. Então eu tenho visto os frutos agora. Foi um processo que demorou muito tempo, mas tem sido uma bênção agora. Quanto tempo você começou a gravar? Eu comecei a gravar em uma outra conta, que não é essa conta que eu prego evangelho agora. Em 2022, mais ou menos, que foi ano de eleição, né, e tudo mais. Então eu comecei falando sobre política em uma outra conta e trazendo valores cristãos e tentando conscientizar os cristãos da importância da política, né, e por que a gente tem que valorizar isso. Então eu comecei em 2022, usei essa conta por mais ou menos 2 anos. E esse ano eu criei essa conta nova do zero, em que eu prego evangelho. E daí eu foco no nicho
cristão em um sentido de ministração. Eu não falo tanto sobre política. Eu mais ministro e tal do que falo sobre política nessa conta. Ah, tá. E você mantém o outro pra falar a respeito de política? Ele ainda tá lá, mas eu não uso mais. E vai ter que ser reativado agora em 2026. Né? Vai ter Um bom ano precisa ouvir a respeito de política, principalmente em um ano tão decisivo como teremos. Com certeza. E nós tivemos até um convidado que a gente perguntava às vezes alguma coisa e teve algumas pessoas que comentaram assim lá no YouTube, por exemplo. Começou a falar de política, já... Sim. Deixando de ouvir algo nesse sentido. Sempre tem como alguém. se a política não estivesse totalmente envolvida, né? Com tudo, né? No meio cristão, enfim, em todas as áreas da nossa vida. A gente vive política sem querer viver política, Sim. né? A gente é dependente dela, então. Sim, não, com certeza. Eu tenho visto em alguns vídeos que eu menciono sobre feminismo, né? Contra, claramente. E eu falo um pouco de política ainda nessa conta nova. E eu vejo alguns comentários assim... Nossa, começou a falar de política, pra mim já era. Tipo, nossa, perdeu o respeito, parando de seguir. Eu falo, nossa, cara, que isso? Né? O quanto de doutrinação foi necessária pra chegar ao nível de um filho de Deus achar que política não é importante? Aham. Tipo, nossa, pelo amor de Deus. Porque a política reflete em tudo a nossa vida, né? Reflete em tudo. E é muita falta de noção do que está acontecendo fora do nosso país. Porque nesse momento tem irmãos em Cristo sendo presos, torturados e mortos em países em que reina o socialismo, o comunismo. Então, por que isso não importa? Porque não me atinge agora pessoalmente. Não, e eu sempre digo, a pessoa nunca começa no mercado roubando a picanha. Sim. Já vou deixar a picanha, só pra ficar... Mas você não tá falando... Não foi uma indireta isso, não, né? Não foi, de forma alguma. Sim. Mas sempre vai pegar uma uvinha, né? O negócio é a mesma coisa. Com a mão esquerda. Desculpa. Atrapalhou até minha linha de raciocínio aqui. Até perdeu aqui. Vai começar com uma uvinha. Mas isso eu digo também no meio cristão. Com o pecado, né? Nunca você vai começar matando uma pessoa. Não. Você vai começando com uma mentirinha, com uma coisa assim. Quando você vê, você tá num lamaçal de pecado que você já não consegue mais sair disso. A gente até falou bastante disso. Daquela palavra, né? Que você ministrou, né? Não, o dia também. Mas o dia que a Milena esteve aqui, a gente tratou bastante a respeito desse assunto. Quando a gente se vê num lamaçal, fica muito mais difícil de sair, né? Mas enfim, Jesus ele tem todo o poder para nos tirar de onde for que a gente estiver. Mas eu já gostaria de entrar em outro assunto que você já até tocou no assunto. A respeito da visão aberta. Você comentou que tem isso. Como que funciona? Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo conseguir entender como que é isso. Tá, eu acho que para cada um funciona diferente, mas no meu caso, para mim, começou quando eu era, assim, na segunda infância, mais ou menos. Eu era bem pequenininha e começou com vendo vultos, puxão de cabelo, senti alguma coisa respirando em cima de mim, ao ponto de voar meus cabelinhos, assim. Falei, nossa, gente, puxar minhas cobertas. E aí eu fui crescendo e foi piorando isso. Né, eu tive terror noturno também, uma época que hoje eu entendo que, claro, eu não vou desvalorizar a parte psicológica disso, científica, mas eu também acredito que no meu caso tinha muita participação espiritual nisso. Então, eu via que o capeta fazia questão de me atormentar, e hoje eu entendi o porquê ele fazia isso. Então, assim, era realmente uma opressão. Eu não via muitas coisas boas, anjos celestiais. Isso eu comecei a ver após a minha conversão. Mas antes eu realmente via muitos vultos, muitas coisas. E eu acabei indo pro espiritismo por conta disso, porque me ofereceram uma explicação. Porque a vida passada, não sei das quantas. Claro, não diz respeito a ninguém, todo mundo é livre para crer no que quiser. Mas eu acredito que não são espíritos de pessoas, né, que morreram. Biblicamente, existem e são demônios, né? Tem anjos, demônios e Deus e a gente vivo aqui. Então, quem morreu, não está mais andando aqui. Então, eu via muito isso e depois da conversão eu comecei a ver de uma forma mais palpável. Então, não era mais vultos. Comecei a ver exatamente a forma. Eu vejo texturas, cores, né? O olhar. Eu até fiz um vídeo que viralizou também, em que eu comecei bem assim, acordei com um demônio sentado na minha cama de madrugada. E aí eu mostrei com o ChatGPT que eu descrevi todas as características que eu vi, eu pedi pra ele criar pra mim a imagem, pra eu mostrar o que eu vi.
E aí, pronto, foi apocalipse nos comentários. Mas agora eu vejo com essas características mais palpáveis e também coisas boas, né? Bom ver também, né? Anjos e tudo mais. Então, Lembrei do Douglas Lima. Tem alguém aqui? Ele sempre fala assim, eu sou espírita. Tem mais alguém aí com você? Não, eu lembrei que esses dias atrás eu sou tesoureiro na igreja também, e eu fui ler o relatório mensal da igreja e tal, assim. Aí o pastor, na hora que eu desci, assim, bateu nas minhas costas, falou assim, tinha um anjo atrás de você o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, mas eu não vi, pastor. Ele falou, pois é, mas tinha um anjo. E assim, é muito diferente para quem nunca viu, teve essa experiência, mas você busca mais por isso hoje. Você classifica isso como um dom, se uma pessoa buscar mais, tem mais facilidade, você falou claramente que hoje você vê mais anjos. Então essa busca, você acha que te aproximou a mais, conseguir ter os olhos mais abertos ainda para isso? Sim, com certeza. Eu tinha muito medo quando eu era mais nova disso. Eu era muito oprimida porque eles aparecem e não é só ver. É tipo, eu realmente sinto a presença, tanto boa quanto ruim. E a presença ruim, ela oprime demais, né? Então eu era muito oprimida. Eu passava mal, eu tinha que sair passando mal, assim, tipo, as pessoas me ajudando mesmo. E isso foi logo depois da minha conversão, porque eu não sabia controlar, não sabia expulsar, né? E isso era tudo muito novo. Mas hoje, parece... Sai fora, em nome de Jesus. E sai, entendeu? Some mesmo. Então, hoje são mais anjos, realmente. E também é algo que é muito legal, essa sensibilidade, ser usada em prol das outras pessoas. Então, isso é muito útil para mim em evangelismo. Tipo, eu tô olhando para uma pessoa e evangelismo mais sobrenatural mesmo. E pedir, Deus, o que o Senhor tem para falar com essa pessoa? E vem palavra de conhecimento e tudo mais. Então, essa questão de visão e da sensibilidade, isso hoje eu entendo que é muito mais válido a pessoa que tem isso usar em prol das outras pessoas. Como é que eu posso beneficiar o outro através disso? E não só ficar, eu vi, tá, mas e aí? Entendeu? O que isso significa? Isso auxiliaria demais no processo de libertação de alguém, às vezes sim, tá possesso de demônios, demais, né? Demais, sim, em cultos, em congressos. Até no teu vídeo você fala que agora você entendeu o poder do nome de Jesus, sim. né? Que tem realmente todo o poder para afastar todo tipo de mal de perto de qualquer pessoa. Sim, se você total. tá com um problema aí, é só clamar o nome de Jesus. Clama o nome de Jesus. Eu falei, inclusive, nesse vídeo sobre o sincretismo, né? A gente vive em uma nação que tem muito sincretismo religioso. Então, as pessoas acham, assim como eu achava, acende uma vela, coloca incenso, sai, tipo, fazendo algum ritual na casa. O nome de Jesus, ele é suficiente para isso. Né? O sangue de Jesus que foi derramado por nós, ele é suficiente para curar, para libertar, para trazer vida. Né? E quando as pessoas focarem nisso, tem muito, inclusive, vou falar sobre isso, muitas crianças que são opressas e as mães não sabem o que fazer, né? Porque demônios, eles fazem questão de oprimir crianças, eles são os mais vulneráveis e eles são maus, muito maus, né? São a maldade. Então, assim... mães e pais, fica de olho nesse negócio de amiguinho imaginário, não sei das quantas. Cuida com isso. Cuida com isso. Tem uma possibilidade disso ser psicológico? Tem. Mas, assim, pouquíssimos casos eu vi que era psicológico. Não, e se eu te falar de uma experiência de ontem é absurdo, porque ontem eu tava escrevendo no meu tablet que eu iria te perguntar hoje, mas deu um probleminha. No quarto do meu filho mais novo, que ele tem 1 ano e pouquinho. E... lendo a respeito disso, né, que você vendo esse vídeo seu e depois começando a escrever essa pergunta que eu te fiz a respeito da visão aberta e tudo mais, cara, e nunca aconteceu isso. Meu filho tem 1 ano e pouquinho, ele acordou essa madrugada chorando absurdamente, eu não sabia o que ele tinha. Dava chupeta, não pegava, dava mamadeira, não pegava. Enfim, minha esposa nem sabe disso, né, de madrugada todo mundo bravo, nervoso, porque ele não parava de gritar, de chorar. Mas na hora me veio na mente. Falei, meu Deus, cara, isso aqui é do que eu tava vendo. Foi a sensação que eu tive. E eu já comecei a falar, não, em nome de Jesus. E cessou. Dei uma madeira de novo pra ele, pegou uma madeirinha, tomou e voltou a dormir. Então a gente vê isso na prática, quando a gente tá realmente sensível ao Espírito Santo, que essas coisas realmente acontecem. Você vê, ele tem 1 ano e pouco. Não é que, né, mas alguma coisa ali
tava oprimindo ele de alguma forma e ele não conseguia nem se expressar, perturbando ele. Ele não conseguia pegar a mamadeira, que normalmente ele já pega a mamadeira ou a chupeta, e a cobertinha dele volta a dormir, né? E não conseguia, cara, não conseguia. Eu falei, nossa, olha que absurdo. Eu tava lendo disso, vendo isso agora e tem pessoas que não acreditam no mundo espiritual, mas ele existe. Ele existe. E ele existe muito, né? As coisas são, às vezes a gente não vê, mas a gente percebe, a gente sente, né? E o diabo, a gente costuma dizer que ele ataca aonde mais atinge a gente, né? Tipo, como pais, por exemplo. Onde que vai atingir? Na nossa família, né? Então, por exemplo, tô tendo uma semana lá em casa que tá todo mundo ruim. Só eu que tô bem. Todo mundo tá ruim. A minha sogra veio mas passar... que você já é ruim. A minha sogra... Nascença, né? Obrigado, amigo. Obrigado por acreditar em mim. A minha sogra veio passar uns dias com a gente. Tá ruim também. Então, tipo assim... E eu sei que é pra tirar a paz, pra incomodar, pra perturbar, pra deixar a gente preocupado, né? Sim. É uma época de tantos eventos na igreja, compromissos, né? E a gente quer estar bem, focado, com a cabeça, né? E aí... Então, assim... É muito interessante falar sobre isso porque realmente, como eu falei, tem gente que não acredita no mundo espiritual. E ele tá aí. Ele tá. E ele usa isso muito para distração. Uma coisa que eu já entendi ao longo desses anos é sempre que Deus vai virar uma chavinha na minha vida, sempre que alguma coisa importante vai acontecer, sempre que alguém vai ser impactado, eu sou atazanada espiritualmente. Aí na hora eu viro e falo assim, capeta, já entendi o que você tá fazendo. Deus vai fazer algo importante. E às vezes eu até falo, e só por eu tá percebendo agora que eu mais vou focar no que Deus quer fazer. Porque eu entendi que, tipo, ele tá ali tentando me parar, porque algo vai fazer. O Senhor quer fazer alguma coisa. Então, é também muito legal esse movimento de prestar atenção ao redor e ver qual porta vai abrir, quem é que vai ser alcançado. Às vezes é uma pessoa que está passando ali e a gente tem que estar atento no espírito, porque Deus quer entregar alguma coisa para essa pessoa, sabe? Então, e vai mudar a vida da pessoa completamente. E uma coisa que a gente tem que entender também, que sempre que a gente se coloca na posição disponível para Deus, para fazer algo daquilo que Ele espera de nós, ou quer de nós, a gente tem que se preparar também que a retaliação vai vir, o diabo vai tentar fazer de tudo para tirar o foco, né, a distração e tudo mais. Então é por isso que é bom a gente estar sempre vigilante, orando, buscando, né, para que a gente possa estar atento a essas retaliações e entender os porquês, né, de coisas que estão acontecendo. Falando até um pouquinho disso, da gente sempre estar pronto, preparado, como que funciona a tua vida devocional hoje? Porque como você é uma influenciadora, tá sempre levando, falando a palavra, como que você faz o teu devocional? Sim, eu prezo muito pela leitura bíblica, então tem esse momento de leitura bíblica e entender o que o Espírito quer falar, então eu sempre tenho algum cronograma. Então, eu tô lendo de Gênesis a Apocalipse, ou eu tô fazendo um estudo, ou eu tô lendo um livro em específico, o que eu tô fazendo ali naquele momento, né? Então eu leio a palavra, eu consagro a minha mente aquele momento a Deus, eu deixo o Espírito falar comigo, e aí eu tenho um momento de oração por mim, né? Tipo, Deus, eu quero muito que o Senhor sonde a minha vida, o meu coração, o que eu preciso mudar em mim, fala comigo. Daí eu começo a falar com o Senhor, falo sobre as coisas que me preocupam, as coisas que têm acontecido na minha vida, qual é a visão dele sobre isso, eu escuto, porque não é um monólogo, eu quero que Deus fale comigo, né? E às vezes eu falo, e aí, Espírito Santo, o que o Senhor tem pra me falar sobre isso? E eu fico quieto. E eu espero. E aí ele vem, ele fala, e tem aquele momento de quebrantamento. E cada dia é um pouco diferente. Sempre tem essa base de leitura bíblica e oração, mas tem dias mais que eu vou estar jogada no quarto, chorando, no chão, assim, e tem dia que não. Tá tudo bem. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus quer me falar. Então, eu sempre prezo por isso em dias de jejum também. Então, eu tento sempre fazer jejum semanalmente. A gente, como igreja também, né? Aqui eu frequento, a gente faz jejum toda quinta-feira juntos. Então, também tem essa parte de jejum e de consagração. Não só o momento de secreto, de devocional, mas também o tempo todo tá em oração. Então, uma coisa que eu faço... claro, não é uma regra, mas eu faço. Eu não escuto música que não seja cristã. Não escuto. Então, eu tô o tempo inteiro no carro, eu tô na cozinha, eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu tô ouvindo algum podcast de alguém que tá pregando. Sim.
conectada. Então, assim, o que, que o Senhor quer falar através da música? Às vezes eu tô ali na cozinha e eu começo a ouvir a música e o Espírito Santo começa a falar comigo e eu começo a chorar por causa de uma música, entendeu? E que se não fosse falar sobre ele, aquilo não aconteceria. Então, eu tento sempre também, ao longo do dia, estar aberta para o que o Senhor quer me falar, não só dentro do devocional. E no devocional também tem esses momentos de intercessão, que foi muito importante, inclusive, para a conversão da minha família. Eu lembro que eu chegava para Deus e eu chorava, eu falava, eu não aguento mais. Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E eu era muito sincera e vulnerável, porque eu vejo que nós, como povo brasileiro, a gente fala de Deus, em geral, até mesmo quem é traficante e tal, eles têm esse certo temor para falar de Deus, né? Apesar da vida estar completamente diferente. Mas a gente tem que lembrar também que Deus é o nosso Pai. Então, tem totalmente essa reverência a Deus, mas essa vulnerabilidade de tipo, por que eu vou esconder algo? Ele conhece o meu pensamento, ele já sabe o que eu pensei. Ele já sabe o que eu pensei antes de eu pensar. Ele sabe o que tá no meu coração. Então, eu tenho muito esses momentos de vulnerabilidade, de pai, negócio tá feio, não sei o que fazer, e aí? Me ajuda, eu não sei o que fazer, me ajuda. Eu preciso entender o que fazer. O que o Senhor tem para mim para os próximos anos? Eu não sei, me ajuda. Me direciona, eu preciso que você fale comigo. Porque senão eu vou ficar parada aqui. Eu vou ficar estagnada. Fala alguma coisa. Só sai daqui quando você falar comigo. Exato. Nossa, eu já fiz muito isso. E às vezes eu fiquei muito tempo grudado no pé do... Sim. E esses momentos de intercessão foram momentos que eu levei muito a vida dos meus pais para o Senhor. Porque eu sempre ouvia Deus me dizendo que ele ia me levar para pregar. E eu recebia muitas palavras de missionários, de profetas, enfim, sobre isso. E eu falava, tá bom, não tenho problema sobre isso, sobre ir pregar, viajar, ir para outros lugares e levar a sua palavra, mas, Deus, eu tenho um limite. E muita gente ia falar, nossa, falou com Deus. Falei, Deus, eu tenho um limite. Eu não consigo ir pregar para essas pessoas e levar a sua salvação e ver a minha casa indo pro inferno. Eu não consigo fazer isso. Então, por favor, antes do Senhor me levar, salva a minha casa. Eu não tenho controle sobre isso, eu não posso converter ninguém, só o seu Espírito Santo pode convencer. É o Senhor que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Eu não posso nem querer a Deus se Ele não quiser que eu queira. Então, assim, isso foi muito intenso na minha casa, de eu me colocar nesse lugar, de entender a minha posição de filha, porque tem muitos cristãos que se convertem primeiro, entendem a bagunça que tá a casa e quer ocupar o lugar do pai, quer ocupar o lugar da mãe. E eu falo assim, eu não posso ocupar, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, isso é física. Então, eu não posso ocupar o lugar do meu pai, porque senão ele não vai ocupar esse lugar, eu não posso ocupar o lugar da minha mãe. Então, eu entreguei muito isso para Deus em momentos de intercessão, para que Deus falasse no coração deles, curasse o coração deles, transformasse, convertesse o coração deles. Né? Então, esses momentos de intercessão também acontecem nos meus momentos de devocional. E oro muito também pelas pessoas que me seguem, que estão ouvindo a palavra. Eu sempre falo assim, Senhor, o que eu falo? Eu vou gravar. E aí, Deus, o que eu falo? Eu falo o quê? Por quê? Eles não precisam me ouvir. Grande coisa aí, eu vou falar o quê? O que o Senhor quer falar pra eles, né? Tipo assim. O que o Senhor quer falar? Qual é a palavra que está no coração de Deus? Eles não precisam da Vivian, eles precisam de Cristo. Não sou eu que morri na cruz por ninguém. Então, eu preciso que ele me dê a palavra do que ele quer falar para as outras pessoas. Então, eu sempre intercedo, Senhor, o que esses seguidores precisam ouvir? E eu já percebi, e é uma coisa que eu já falei muito com a minha, em momentos que a gente tira esse tempo de intercessão mais profundo pelas redes sociais, batata. 2 dias nasce um vídeo que viraliza e muita gente se converte. Tem um negócio em massa de, meu Deus, eu ia me desviar. Meu Deus, eu ia me... Posso falar essa palavra aqui? Meu Deus, coisa que ela compila. Eu ia me matar. Esse vídeo eu não vou. E eu falei, por quê? Porque é o que Deus queria falar. Entendeu? Então... basicamente, ele sabe onde agir, né? E como que você acha que ele começou realmente a agir na tua família para acontecer essa transformação que aconteceu? Foi um tempo, assim, difícil. Eles me perseguiram real oficial. Eu lembro que na primeira célula de jovens que eu fui, que foi meu primeiro contato com a igreja evangélica, tava surgindo naquela época, isso, gente,
10 anos atrás, tá? Tava acontecendo naquela época algo sobre células terroristas, que alguns terroristas estavam recrutando jovens através de células. Quando eu falei pra minha mãe, vou numa célula, minha mãe surtou. Ela me seguiu, escondido, pra ver se eu não ia ser recrutada pra ser uma terrorista. Já pensou você de fuzil na mão? Imagina isso, meu Deus do céu. E aí eles me seguiram, minha mãe e meu pai, até a casa e ficaram assim na porta, escutando. E o dono da casa abriu a porta e pegou eles dois. Aí eles, oi! Então, assim, foi um processo muito intenso. Eu não podia ir em todos os cultos. Então, assim, você já foi num culto, você vai em 2. Isso é demais, você vai virar fanática. Não, porque Maria não sei das quantas. Então, tinha toda essa questão com os santos, com a idolatria católica. Aí, outra coisa, vão me cancelar. Tinha toda essa questão com o que eu estava aprendendo biblicamente, né? E eu tinha muitas perguntas também. Então, foi extenso. Fui nesse encontro com Deus, voltei convicta de quem eu era em Cristo e ele começou a desenvolver esse processo em mim. Mas como uma boa adolescente, eu era meio rebeldinha. Então, assim, também foi um processo dentro de mim para entender, Deus, mas eu tô vendo na igreja famílias tão estruturadas, por que a minha tem essas disfunções? Né? E foi esse processo de entender também, uma adolescente entendendo quem é Deus e por que tem famílias mais estruturadas que outras, por que na minha família os papéis não eram tão bem estabelecidos. Mas por quê? Porque não era uma família baseada 100% na palavra de Deus, apesar de se denominarem católicos. Então, intercedi muito por eles e a chave que mudou, a chavinha mesmo, foi quando eu fui pra F-Hop. Eu fui lá em Florianópolis, na Florianópolis House of Prayer. Fiquei 5 meses, fiz o Fascinação, que é um curso teológico lá, morei lá mesmo. E a minha mãe, assim, no ônibus, meu Deus, vão sumir com a minha filha, não sei o quê. E aí eu, não, mãe, vamos lá pra vocês verem. E aí, eles tiveram esse contato com uma sala de oração, que leva a vida de oração muito a sério, que é uma base missionária também, que tem muitos missionários intercessores. E eles começaram a entrar num universo paralelo para eles, assim, né? Tipo, e foi muito, muito interessante, assim, porque eu estava aprendendo teologia lá, eu estava sendo curada e muito transformada lá na base lá na F-Hop. E daí, o que aconteceu? Eles me buscaram na formatura. E quando eles me buscaram, eu virei para uma amiga missionária e falei assim, ó, vende a F-Hop School para eles, que é um curso de teologia, de devoção online. Eu falei, eu vou embora daqui, mas pelo menos eu deixei uma sementinha ali, né? Então, ela insistiu. E o meu pai, ele é mestre. Tipo, o meu pai, ele é extremamente inteligente. Ele estuda muito, muito, muito. Eu falei, ele vai gostar, ele vai estudar e Deus vai fazer alguma coisa. Eu já tava com essa expectativa. Então, eles compraram esse curso, meu pai começou a assistir, meu pai falou, nossa, isso aqui é legal. Chamou minha mãe começou a assistir, e eles se converteram assim, estudando a Bíblia através desse curso sobre devoção, teologia e intercessão. Então, aí entrou pandemia, eles se converteram e não tinha igreja para ir. Então, eles começaram a assistir os cultos da F-Hop online também, aprendendo, entendendo a visão de Deus sobre família, sobre dinheiro, sobre ministério. Nossa, como assim Deus pensa? E eles olhavam pra mim e falavam, nossa, mas de fato isso tá na Bíblia. Tipo, chocados. Isso está na Bíblia mesmo. Uhum. E isso começou a confrontar algumas crenças anteriores deles, né? Então, na minha casa tinha muita festa, muita bebida, farra e músicas, nada a ver. E aí o Senhor começou a mudar isso. E eu vi que de alguns meses a transformação foi absurda, absurda. E aí eles começaram a ir em uma célula, porque as coisas começaram a se reabrir. Eles começaram a célula aí de não novo. Terrorista, né? Não terrorista. Começaram a ir em uma célula da Lagoinha, de Jundiaí, que tinha ali no nosso prédio. Começaram a conhecer as pessoas e começaram a ir para a igreja. Né? Porque as coisas começaram a reabrir e foi dito em uma pregação da F-Hop, assim, gente, olha, nós sabemos que muitas pessoas do Brasil todo nos acompanham, porque as igrejas estão fechadas, mas a gente está reabrindo, então procure uma igreja na sua cidade.
Tipo, você vai ficar assistindo aqui só, procura, você precisa congregar. Eu achei isso o máximo. Que visão muito cristocêntrica, bíblica. Exato, muito cristocêntrica. E o meu pai foi confrontado nisso. Ele falou, não, então a gente vai. Foram na Lagoinha, começaram a servir lá, muito, começaram a ser discipulados, a serem cuidados. Muitas coisas começaram a mudar na minha casa, o ambiente espiritual já era outro. Eu comecei a ver muito menos demônios em casa. Falei, nossa, tá acontecendo uma limpa aqui, né? E Deus começou a entrar mais profundamente na nossa família. Então, eles começaram a servir mais e aí começaram a liderar célula, a ajudar pessoas. E hoje eles trabalham com famílias, né? A minha mãe, ela dá curso de mulheres, meu pai dá curso de homens. Eles trabalham muito com famílias, ajudando famílias, né? O que hoje eu paro e penso, tem muito a ver também com sexualidade, com relacionamento, que é uma coisa que eu falo. Então, eu vejo Deus meio que integrando tudo. Encaixando assim, todas as peças. Encaixando todas as peças. Então, o meu avô se converteu, se batizou, minha avó se converteu também. Olha que benção. Então, começou a Uma transformação se total. alastrar, E eu diria que eles, na verdade, se converteram da melhor forma possível, né? Baseados na palavra. Porque Na tem muita palavra. gente que, às vezes, eu me converti. Mas a conversão realmente não é ir na igreja levantar a mão porque você sentiu algo diferente. Ó. Não, é realmente você aprender e querer mudar os seus Uma hábitos. mudança de rota. Né? Mudança de rota realmente. Assim, quando a gente aprende realmente, a melhor forma de mudar para a maneira correta. Por isso que aconteceu, quem sabe, essa mudança toda na tua história, na tua vida. Mas tudo começou com a oração. Né? E o legal é que eles se Começou converteram com com uma ferramenta que normalmente é quem já é convertido que usa, né? Exatamente. Porque, tipo assim, foi meio ao contrário, né? Eles se aprofundaram antes de se converter, né? E tem muito crente que tá na igreja, mas não se aprofunda. No raso ainda, é isso que eu falei, foi a melhor forma de conversão, eu acho. Tanto que teve uma mudança na família, né? Como você relatou, justamente às vezes por causa disso, pelo cerne do ensinamento, né? Da forma como aconteceu. É como se ele viesse já sabendo entre aspas, sabendo de tudo, né? Então a hora de aceitar foi só um detalhe. Ele já estava preparado, vamos dizer assim. E você falou sobre o que você fala, o que você pede para Deus, o que o meu público vai querer ouvir, né? O que eles querem ouvir do Senhor. E eu vi um vídeo que você postou que eu achei muito interessante, que eu até coloquei aqui porque foi mais... cadê? Aqui. Você não precisa... Uma frase forte que você falou que me marcou. Você não precisa comer o vômito do cachorro para saber que é ruim. Né? Hoje nós temos muitos jovens dentro da igreja que às vezes cresceram dentro da igreja, pais criaram na igreja, vamos dizer assim, tiveram uma vida com Deus ali, ou às vezes foram até realmente usados por Deus, mas por algum momento eles falaram assim, poxa, mas eu nunca provei, sei lá, baladas, bebidas e sexualidade, coisa arada, eu nunca provei e eu quero provar, eu quero saber como é que é. Mas ele cresceu ouvindo que aquilo ali... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele cresceu ouvindo que aquilo ali não pertence a ele, para guardar os dias da juventude dele. Ele cresceu ouvindo, mas ele quer provar, né? E eu achei muito interessante o vômito do cachorro. Então, por que você acha que isso está acontecendo tanto nos dias de hoje? Olha só, é uma mistura de muitas coisas, né? A internet chegou e com ela o bom uso ou o mau uso. Então, também tem muita comparação, né? Muitas pessoas olham o que os descrentes estão vivendo, o que os ímpios estão vivendo, e falam assim, nossa, mas ele tem uma vida melhor que a minha. Não. Ele tá indo pro inferno e você não. Isso já deveria bastar, né? Mas essa comparação entre os jovens, isso é muito frequente, né? E a gente precisa entender que Deus não tem isso para nós, né? Se Deus falou que o salário do pecado é a morte, é a morte. A gente não precisa... né, pisar na terra, ali na areia, para provar que é uma areia movediça e que eu vou me afundar. Então, acho que falta muito a gente levar as coisas a sério. Nós subestimamos o poder e as artimanhas do inferno de ceifar a nossa alma. A gente subestima isso, e a gente não pode subestimar. Né? A gente dorme. Os demônios estão o tempo todo trabalhando e tramando, e a gente precisa não ficar assim, bitolado e tal, mas entender e levar as coisas a sério. Né, de tipo, eu vou ser uma cristã, por qual razão eu vou ser uma cristã em cima do muro? Se você tá em cima do muro, você já tá do lado dele. Exato, você já está do lado dele e você não está vivendo o mais legal do evangelho. Profundidade, né? Profundidade, o relacionamento com Deus e o evangelismo também, que é muito legal, sabe? Você ir na rua e orar para um enfermo e ele ser curado, isso é muito legal.
sabe? Então, eu acho que o ficar em cima do muro, ele nos impede de viver a plenitude do que Deus tem. Esse relacionamento profundo, essa graça, esse amor, de ser uma pessoa psicologicamente resolvida. A gente vive numa das nações mais ansiosas do mundo, em que 80% se diz cristã. Por quê? Porque sobra muito cristianismo cultural, né? Todo mundo fala, ai, Deus abençoe, ai, Deus me livre, Deus é fiel. Mas quem é esse Deus? Será que eu creio nesse Deus? Será que eu realmente creio que esse Deus, ele tá me vendo agora? E que ele se importa de como eu levo a minha vida? Deus, ele não é esse Deus distante que não vai... E tem muita gente que usa até esse linguajar. Por que Deus se intrometeria na minha vida? Peraí, ele te criou. Ele pode muito bem entrar, né, em esse espaço e ditar como nós devemos lidar com a nossa vida, né? E guiar a nossa vida. E a gente precisa entender também que viver em santidade não é opressão. Não é porque Deus é mau, porque Deus é chato. Não. É porque... E Deus está falando, filho, filha, não pula a cerca. E tem muita gente que fica, ai, mas fulano pulou, mas parece legal. É só uma puladinha. Mas atrás da cerca tem um abismo. É por isso que Deus não quer que pule. Porque você vai pular e tem um abismo embaixo. E você não tá vendo, mas ele tá. Porque ele vê o passado, o presente e o futuro. Ele vê o que vai acontecer. E eu acredito que falta muita gratidão de um Deus que me salvou e por isso eu vou me esforçar para ser essa versão de mim que ele desenhou para que eu seja. Né? Ser, como o Douglas fala, ser uma cópia de Jesus. Né? Então, isso é muito importante. E também eu acredito que muitos jovens têm vivido isso também por um posicionamento de muitas igrejas, um tema um pouquinho mais polêmico, sobre não saber responder às novas crises dessa nova geração. E a gente precisa saber responder isso. Essa geração não leva a sexualidade como os antigos levavam. Essa geração leva a sexualidade como identidade. Você, entre os adolescentes, fala, eu sou ele, dele, dela, não sei o quê. Por quê? Porque eu sou. É uma busca por quem eu sou. E quando a gente não entra nesse lugar de entender a cabeça dessa nova geração, a gente não tem essas respostas e eles vão buscar em quem tem. Teve uma pesquisa feita pelo Instituto Barna nos Estados Unidos sobre juventudes de igrejas mais tradicionais. E foi constatado que jovens de 18 a 29 anos têm, em média, até 58% de chance de se desviarem ao chegarem aos 29 anos. Isso é muito sério, é quase 60%. Quando chega perto dos 30, já se desviou. Por quê? Essa geração tem crises, tem pensamentos, tem perguntas, e a gente não pode tolir e falar, você não pode ter essa pergunta. Não, nossa, ele tem essa pergunta. Ele é um ser pensante, deixa eu responder e guiar esse jovem na palavra, porque ele vai ser uma ferramenta grande nas mãos de Deus. Porque ele tem pergunta, ele pensa, ele articula, ele vai, inclusive, levar o evangelho a outros. Né? Então, assim, eu lembro, há uns anos atrás, eu fui em uma igreja em que ia ter um culto falando sobre homossexualidade. E eu sentei super empolgada, falei, glória a Deus, uma igreja falando disso para jovens. Foi o culto inteiro falando, é pecado, é pecado, é pecado. Aí eu, nossa, descobriu a América. Tipo, falou o óbvio, todo mundo sabe, entendeu? Mas e falar de identidade, falar sobre atração, qual é a diferença de atração, cobiça e prática? Por que esse jovem que tem essa atração, de qual forma ele pode ser um jovem cheio da presença de Deus, apesar de não ter atração heterossexual, de ter outras atrações bi, homossexual, mas isso é até meio estranho falar para muitos cristãos, soa até como escândalo, mas se a gente não encarar esses temas como normalizados, é o que está acontecendo já nos Estados Unidos, e geralmente o que acontece nos Estados Unidos depois vem para cá. Ao longo da história foi assim que funcionou. Então, assim, esses jovens precisam de respostas, e nós, como, líderes dessa geração, a gente precisa se informar e entender quais são as dores dela e como eu posso ajudar, como eu posso contribuir a partir da palavra de Deus, apesar de ser um tema desconfortável. Sim.
Porque se alguém não te der essas respostas, outra pessoa Ele vai procurar. Outra pessoa vai. Infelizmente, eu estava falando com um cliente esses dias exatamente sobre isso. Ele falou assim, as pessoas, eles às vezes a forma que o cristão tem se posicionado é uma forma que está afastando mais do que trazendo. Né? Tipo assim, você vai para o inferno se continua assim. Né? E não é assim. Pode até ser isso mesmo. Mas você não precisa falar dessa forma, né? Então, existe meios, existe forma de você explicar. A verdade tem que ser dita, é uma só. Não existe dois caminhos, a porta é estreita. A gente sabe disso. Sim. Mas para quem tá chegando, ou para quem tá cheio de dúvidas, ou para quem tá na flor da idade, os hormônios gritando, o cara tá louco, ele precisa de amor, ele precisa de explicações, ele precisa de embasamento. E realmente precisa mesmo, falta, né? O próprio cristão tá afastando as pessoas da igreja. Sim. Precisa de discipulado. Essa é a palavra. Nós precisamos de mais discipulado. Só que qual que é o problema? Isso dá muito trabalho. Isso dá trabalho, só que é aquela coisa assim, nós como igreja, a gente precisa escolher as nossas guerras, porque vai dar trabalho de qualquer jeito. Ou vai dar trabalho o jovem agora, cheio de crise, de hormônio lá em cima, desesperado, tentando se entender, entender a sexualidade, entender como é que ele se relaciona com o outro. Ou daqui 10 anos vai ser o casal de casados em crise no gabinete pastoral, entupindo o gabinete pastoral. Hoje os pastores, pelo que eu tô percebendo, não tem mais nem agenda de tantos casais casados em crise nos gabinetes. Mas e se a gente mudar o foco? E se a gente, ao invés de tratar quando já tá apocalíptico o problema, tratar na solteirice? Ensinar como ser um bom solteiro. Tipo, como é que você é um solteiro santo? Porque tem muita gente tem muitos solteiros ou namorados que pensam assim, eu faço sexo com a minha namorada, com o meu namorado, mas a hora que casar resolve, porque aí a gente vai poder fazer sem pecar. Não. A imoralidade sexual, casamento, não é rota de fuga para a imoralidade sexual. A imoralidade, ela só vai mudar de endereço. O que acaba com a imoralidade? É o arrependimento, a confissão e a transformação de vida, é isso que acaba. Porque agora, a tentação do solteiro é o namorado, a namorada. É a pessoa que ele acha bonitinho, que ela acha bonitinho. No casamento, vai ser o quê? Basta uma crise conjugal, uma crise financeira. Vai ser a masturbação solitária, a pornografia. Vai ser a secretária, o colega de trabalho. O que vai ser? A imoralidade, ela só acaba com arrependimento e transformação de vida. Ela não acaba mudando o status social. Mas como é que a gente entende isso? Através de discipulado, de chegar e falar, querido, não vai acabar quando você casar. Vai mudar de endereço e vai piorar. Porque agora não envolve mais 2 jovens. Envolve filhos, envolve casamento, envolve família, envolve contas. Envolve muitas vezes ministério. E aí o problema já é muito maior. Então a gente precisa focar nos solteiros. O que os solteiros estão pensando? E eu entendo que a gente fica um pouco sem ferramenta, sem entender, mas a gente precisa buscar entender isso. Como a gente pode melhorar o discipulado com os solteiros? Como que a gente pode ajudar? Porque em muitos cultos e congressos de solteiros, é ensinado eles a sair da solteirice. Não tem problema nenhum nisso, desde que ele saia da solteirice sendo um bom solteiro. Mas é sempre fugir, é sempre ir para o próximo status social. Deixar de ser solteiro e começar a namorar. Vai ser um namorado que vive em pecado. Não foi tratado, não foi curado, não foi discipulado e depois vai ser um noivo que vive em pecado. Enquanto isso, os filhos das trevas estão muito astutos, ganhando muitas almas para o inferno. E muitas vezes a gente não está entendendo que o evangelho é poder de Deus. E esse poder de Deus precisa me transformar. Senão eu não me converti. E é legal que você fala de casamento como se você fosse casado, né? Porque o que você falou é exatamente isso, né? Nós que somos casados, a gente sabe que realmente não por exemplo, assim, tem muitos jovens da igreja hoje casando para fazer sexo. Uhum. Isso é um problema. É um problema. Não é assim. A ideia... Não foi isso que eu quis dizer, Juninho. Tá difícil, Juninho. Não era isso que eu tava falando, não. Ô, gente. Esse vai ter que dar um corte, hein? Não era isso que eu estava falando. Apesar... Não, vamos começar. Mas não era isso que eu tava falando, não. Meu Deus. Eu quis dizer que o casamento não pode ser por isso. Exato. Porque se for por isso, vai dar ruim. A gente entendeu. Agora, já que você tocou no assunto,
Cara, não é pra isso que você vai ter que casar. O casamento, você vive numa vida que nem... A gente tem tantos compromissos, tantas coisas. O cara pensa, nossa, vou ter sexo todo dia. E não é assim. Você pode casar e viver isso um momento ali no começo, na euforia e tal, mas a vida continua. É outras prioridades, assim. A gente tem trabalho, muito trabalho. Aí depois vem os filhos, mais trabalho. É muito bom, mas tem muitas responsabilidades. Que às vezes tu vê a esposa só na hora de falar boa noite. Né? Eu até tava brincando, minha esposa trabalha na área da beleza e eu trabalho na área da beleza, parte masculina, barbearia. E eu comentei com a Samela lá da igreja, eu falei assim pra ela assim, eu tô vendo a minha mulher só no culto. Entendeu? Porque a gente vive podre, cansado, porque é final de ano, né? Correria. Já vai tomar uma dura, já que tá vivendo errado. E a gente fica nessa, né? E você falando isso eu achei muito interessante, porque você não é casado. Gente, ela é solteira, tá? Só pra lembrar aqui. E aí a gente... E você já entendeu como é que funciona. Sim. E aí, realmente é importante a gente preparar o solteiro para ele saber como que é a vida depois e para ele não ir para passar de fase sem concluir a outra. Porque senão ele vai ser um casado incompleto, frustrado, cheio de ideias que ia ser e não é. Nossa, exatamente. Eu lembro que há um tempo atrás eu tava conversando com um jovem que ele falou assim pra mim, Vivian, eu não aguento mais cair em pornografia. Eu não aguento mais isso. O que eu faço? Eu não aguento mais. Mas eu sei que eu vou casar e aí pronto. Aí eu mal vejo a hora de casar. Eu olhei e falei, ô, meu filho, isso não vai resolver. Porque se você não resolver isso agora, como solteiro essa fase de solteirice é o momento de desenvolver domínio próprio. É o momento de você entender quem você é, qual é o propósito de Deus para sua vida e como que um casamento vai potencializar o que você foi chamado para viver em Deus e o seu cônjuge também. É potencializar. Mas se tem tantas coisas mal resolvidas agora, casar, sinto lhe informar que vai piorar. Porque vai vir estresse, vai vir conta, vai vir muita responsabilidade. Agora, muitos solteiros moram com os pais. Daqui a pouco vai ter que pagar as próprias contas. Daqui a pouco vai ter filho para criar. E filho dá trabalho. É lindíssimo, muito fofíssimo, mas dá muito trabalho. É uma benção. Tem muitas coisas para investir que, se você não se preparar agora, depois a bola de neve cresce. Se não se manter santo agora no casamento, um casamento não vai ser santo também. E o que um jovem como você, a gente até comentou antes, vocês que na tua casa tinha muita festa, muita coisa arada, e você já se posicionando como cristã, diferente de tudo isso, como você conseguia se posicionar e como você indica para quem talvez está nos ouvindo e está seguindo uma linha alinhada com Cristo, mas às vezes a família não está ainda e agora a gente vive um período festivo, onde é muito comum, né, bebedeira, festa, farra de todo jeito. E às vezes a pessoa quer sair desse ambiente, mas às vezes não consegue porque está inserido dentro do ambiente. O que fazer nesse caso? É muito difícil. Eu vivi muitos anos assim. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso esses dias, né, Mi? Falando sobre o Vira Brasil. Inclusive, vá ao Vira Brasil, vai ser uma virada maravilhosa na presença de Deus. Mas eu vivi muito esse momento de realmente... a minha família tá em festa, tá em bebida, tá em um monte de coisa. E assim, eles estão curtindo como eles acham que deva curtir, sem uma perspectiva cristã sobre aquilo. Tem muita gente que fala, nossa, mas é só festa, mas é só o carnaval, mas é só dançar, mas é só a festa de fim de ano, é só o champanhe na virada, é só bebida tal. E eu entendia isso, porque eu falava assim, eu sempre tive essa visão, gente, de eles nem conhecem a Cristo. Como é que eu vou exigir que eles se comportem como Cristo quer que eles se comportem? Eles precisam conhecer a Cristo primeiro. Então, eu sempre me posicionei eu preciso pregar o evangelho, mas em muitas festas de virada, eu ia passar a virada na igreja e voltava para casa. Então, eu passava meia-noite na igreja e voltava para ficar com eles. Eu ficava, socializava, era um ambiente mais pesado, era uma atmosfera assim, mas eu me esforçava, porque eu falava, é a minha família e eles precisam ver Cristo em mim. Né? Eu provavelmente serei a pessoa que Deus vai usar para alcançá-los, porque eu sou quem está mais perto. Então, eu realmente me esforçava para estar nesse ambiente,
mas assim, o necessário. Depois eu sempre saía, ia ler alguma coisa, que a gente tava em família, mas era uma casa, tinha outros cômodos, ia ficar na varanda, então eu não dava a entender que, tipo, estou desconfortável. Ficava o necessário, mas eu também ficava o suficiente para não me afetar, entendeu? Para não me deixar mal, enfim, especialmente também pela sensibilidade espiritual, de entender que o ambiente ali era um ambiente que não agradava a Deus. E aí isso acabava me afetando também. Então eu ia, socializava e depois saía. E quanto tempo você ficou nesse processo, quando você se converteu, até que seus pais se converteram? 5 anos. 5 anos. Foi 5 anos nesse processo. E muitas vezes o nosso maior testemunho é a nossa vida mesmo, né? Sim. Porque às vezes você ficasse falando, talvez a pessoa não. se incomoda, se Sim. irrita, né? E eles olhando pra você, nossa, como a Vivi tá diferente, como ela tá mudando, como ela faz isso, ela faz aquilo. E isso é o nosso maior testemunho. Exatamente. É ele virar e falar, será que eu quero ser como essa pessoa? Não ser aquele cristão chato, né? Exato. Exatamente. É exatamente o descrente, o seu parente descrente, te olhar e falar, ele tem tanta luz que eu quero que ele tem, que é o quê? Cristo. Uhum. Mas se essa luz não resplandece, eles vão falar, nossa, é só um crente chato. Aí... E o legal é que a melhor parte da vida cristã é exatamente o relacionamento profundo com Deus, né? Sim. Porque daí parece que tudo perde a graça se não tiver... Parece não, tudo perde a graça se não tem Jesus, né? Se não tá envolvido ali. Então as pessoas às vezes pensam assim, nossa, eu vou ter que parar, um exemplo, vou ter que parar de beber. Cara, isso é tão irrisório, isso é tão ridículo quando você tem um relacionamento com Deus, que tem certas coisas que você nem lembra. Ou você, tipo assim, não acredito que eu perdi tempo da minha vida fazendo tal coisa. É tão bom estar na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, que isso preenche tanto, é uma alegria, uma felicidade tão grande, que essa é a melhor parte. Mas não são todos que querem chegar até esse nível, né? De mergulhar mesmo na presença de Deus, né? E eu acho que é isso que nós, cristãos, que queremos, precisamos mostrar para essas pessoas, que nós somos realmente, verdadeiramente felizes justamente por estarmos mergulhados na presença, né? E não só aquele relacionamento de ouvir falar, de só falar, Deus abençoe, né? Exatamente. Uma coisa que me marcou muito foi servir na igreja. Tipo, é uma coisa que me transformou muito. Porque tem muitos cristãos que falam, eu vou na igreja, mas ele vai, chega, senta, esquenta o banco e vai embora. Mas existe muito mais para ser vivido ali. A igreja é um dos principais lugares que forjou o meu caráter. De tipo assim, por que você tá fazendo isso? Se seu comportamento não tá de acordo com a palavra. Poxa, se a gente fala isso pra muitas pessoas aí fora, tá falando pra mim que o meu comportamento não sei o quê, porque a gente vive numa cultura humanista, que é tudo que eu quero, que eu penso, como eu me agrado. Mas na igreja, a igreja é esse lugar, é esse ambiente de como Deus espera que eu viva, como eu posso amar o meu irmão mais do que eu me amo e servir o meu irmão. O que tá faltando na igreja? Como é que eu posso contribuir? Nós, como igreja, a gente tem muitos defeitos, mas eu vejo muitas pessoas querendo falar sobre isso sem contribuir com nada. Uhum. Isso não tem valor, entendeu? Então, existe muita bênção, existe muita presença de Deus, muita transformação, muita satisfação em servir na obra de Deus também. Em ver aquilo sendo construído e falar, nossa, que legal, eu participei disso. Uhum. Não, e o desenvolvimento enquanto pessoa, porque a gente realmente tem essa percepção de querer, normalmente, sempre para nós. E quando a gente passa a participar de um corpo, né, de uma igreja realmente, aí a gente entende a necessidade de servir, né? Não só entende a necessidade, como a gente gosta de servir e quer cada vez servir mais, né? A gente esteve fazendo missão agora no Paraguai, e como é bom, como é recompensador você, às vezes, poder, cara, uma coisa tão simples, levar uma cesta básica para alguém. Mas eu me lembro da última casa que a gente visitou. A gente entregou a cesta básica e eu falei algumas coisas para um senhor. E ele começou a chorar. Daí ele nos levou lá dentro, ele falou, abriu a geladeira dele e falou, eu tinha agora de manhã orado a Deus. Eu não tinha nada para dar para as minhas crianças. E eu precisava da provisão dele. Por isso que enquanto você falava eu chorava tanto. Porque ele estava atendendo a minha oração. Então aquilo foi... Realmente, ele achou que estava sendo bom para ele, mas para nós estava sendo transformador, porque a gente cumpriu o propósito que a gente foi fazer. E a gente sai cheio, né? Aí a gente sai cheio. E deixa eu falar uma coisa aqui agora. Você tem alguma coisa? Não. Deixa eu falar um negócio aqui agora. Eu vou falar uma coisa e você fala a frase daí, tá? Que você vai lembrar lá. Deixa eu ver se eu vou lembrar.
Os haters. Como que você lida com isso? Teve uma amiga nossa, não vou falar que é a Milena, que teve um... Como é que é a frase? Meu Deus. Esqueceu? Olha o TDAH. Como é que é a frase que você falou? Cara, não vou lembrar. Ela teve a... Como é que é? Ela não teve a audácia de olhar no meu perfil pra ver que eu não sou. Nossa, ele interpretou. Nossa. Meu irmão. Foi mais ou menos assim. Então, como é que vocês lidam com isso? Eu vi que você postou um vídeo e reagiu a uma abençoada lá. E daí ela... acho que você fez um vídeo e ela reagiu ao seu vídeo, né? Aí a guerreira ali entrou no meio e falou, não, da minha amiga você não vai falar, não. Pera aí. Como é que ela teve audácia, né? Aí virou um fight. A gente ficou só assim, eu peguei a pipoca e fiquei acompanhando a treta. Foi um fight considerável. Como que você lida com isso? É de boa, porque a gente sabe que quando a gente se propõe, prepara que vai vir. Vai vir. Né? E como é que você lida? De boa, não ligo, vida que segue, sofro um pouquinho, choro, como é que é? Tá, antes era pior. Né? Antes, acho que todo começo é meio estranho isso, especialmente começando a produzir conteúdo. Mas assim, eu tento não levar pro pessoal. Mas em alguns momentos, como, por exemplo, com esse exemplo, já foi pra área de crimes, né? Eu recebi muitas mensagens criminosas mesmo, de assédio, de coisas horríveis. Então, a partir daí, eu não sou essa cristã que falo... Ai, mas Deus vai cuidar, Deus vai cuidar. E o advogado também, chama advogado. Então, assim, porque eu entendo que a gente, como cristãos, a gente pode lidar com isso, só que as pessoas na internet precisam entender que não é só porque a internet que é terra de ninguém. Você pode comentar o que você quiser, mas se isso violar o direito humano de outra pessoa, ela pode te processar e provavelmente você vai perder esse processo. Então, eu sempre... procuro relevar esses comentários que são de discordância, / ataque. Eu falo, ai, gente, vamos estressar com isso, tanta coisa pra fazer? Vou nada. Tenho muita coisa aí, faculdade, trabalho, tem vídeo, tem pregação. Então, e tem muitas pessoas precisando de ajuda que chegam no direct com textões pedindo socorro, me ajuda, eu não sei o que fazer com a minha vida. São coisas muito sérias. E eu sou uma só. Eu não posso ficar... achando que eu tenho tempo infinito. Então, assim, se eu tenho esse tempo, eu prefiro gastar esse tempo com quem tá precisando de ajuda e tá com o coração aberto. No que realmente quem importa. Tá atacando. Né? Exatamente. Gastar com o que realmente importa. Mas isso também é uma luta de ego, porque a gente fala, nossa, tá falando isso de mim? Então, isso também é um tratamento. De falar, por que eu tô pensando tanto assim de mim? Se o que eu falei, na verdade, o que você falou não era de você, né? Então... Exatamente. Por que isso me afeta tanto? Então, é esse exercício de parar e falar, nossa, por que eu tô me sentindo atacada, assim? Talvez porque o meu eguinho esteja muito em cima. Vamos dar uma baixadinha na bola dele aqui. Então, é interessante, / engraçado, / desafiador esse processo. Eu relevo a grande maioria, nossa... Mas em alguns aspectos, quando passa do limite, entra em crime, entra em agressão verbal, eu falo, não, peraí, né? Então vamos resolver isso. Se já foi para instância criminal, iremos para instância criminal. Eu não tenho problemas com isso, sinceramente. Né? Mas, especialmente nessa treta, foi basicamente isso. Eu tava quieta, um vídeo meu viralizou, aí veio uma influenciadora ateia e tal, e falou um monte de coisa. Eu falei, nossa, gente. Aí a Milena falou, o quê? Não, pera aí. O quê? Minha amiga? Aí a Milena entrou também, fez um vídeo sobre isso. Mas assim, eu percebo que a Apanhou diferença... também, né? Banhou também. Aí ela respondeu a Milena, eu respondi ela e ficou... E aí, só que eu percebi a diferença do público cristão pro público militante. Sinceramente, são alvos de evangelismo mesmo, porque tem algumas coisas que esse público comenta que você fala, gente, isso é perturbação psicológica real. Pessoa perturbada. Então, é esse exercício também de falar, Deus me dê amor, para que eu olhe essa pessoa com amor também. De... pessoas querendo que a gente morra, que a gente se mate, que um caminhão atropele, que alguém... coisas sérias, entendeu? Pra chegar nesse nível, a pessoa tá muito perdida. E ela precisa muito de Cristo, Sim. entendeu? Mas é muito bom que chegue, às vezes, em pessoas dessa forma, que seguem outras pessoas
que tem esse tipo de pensamento, É. porque é aí que vai acontecer a transformação. A pessoa vai, nossa, eu não gosto tanto dela que eu vou ver o que ela tem pra falar. Exato. E daí, às vezes, começa a ver, aí começa a transformação, né? Isso aconteceu, né? Você falou, né, amiga, de tipo assim, tem muitas pessoas que jamais consumiriam o nosso conteúdo, falando de Cristo. Então, assim, elas vão chegar pra atacar e vão falar, nossa, mas eu vou atacar o quê? É. As meninas estão só falando sobre a crença delas, né? E é esse exercício de relevar, mas também chegar a esse limite. Eu vejo que muitos influenciadores cristãos, nós temos muitos amigos que trabalham com isso também, e muitos deles acabam relevando coisas que... Tem muitas coisas que é pra relevar, mas eu vejo que também a gente precisa ir para essa instância mais legal quando necessário e não ter medo disso. Porque a lei também, a gente precisa usar a lei para nos proteger quando necessário, né? Então, se a gente não se posicionar nisso tem um limite, isso vai crescer cada vez mais e o desrespeito vai crescer cada vez mais a ponto de ser perseguição. Por isso que agora, quando tá crescendo a plantinha, a gente tem que ir lá e arrancar essa plantinha fora, arrancar já com a raiz. Porque daqui a pouco cresce real e muitas coisas mais danosas podem acontecer com nós cristãos, né? E acredito que com tudo que vai acontecer com o anticristo e tal, isso vai chegar. Mas não é porque vai chegar que eu vou ficar passiva. Então, se chegou para essa esfera de crime, eu vou lidar como um crime. É isso aí. Top demais. Vamos fazer um bate-pronto aí com É você, ver se você tá preparado para esse momento. Estamos conectados. Eu ia falar, ele já falou, então você viu? Vivian, Ai, meu Deus. preparei palavras dificílimas para você. Não, tô brincando. Não sei. Ser feliz é Ser feliz é viver com Cristo. um orgulho. Orgulho bom ou ruim? Um orgulho. Um orgulho. Um orgulho. Eu acho que é bom, né? O que você tem orgulho de você? Um orgulho, ver o que Deus fez na minha família. Tipo, de ter esse orgulho e falar, cara, eu tô orgulhosa dos meus pais, sabe? Mudança do que eles de vida. têm vivido, tem sido muito bom. Uma vergonha? Uma vergonha. Não ter começado quando Deus me pediu pra começar. Eu enrolei um pouco, porque eu tava com receio ainda, né, de começar isso. Então, acho que se eu tivesse começado antes, mas aí seria um e se. Respondendo isso, não ter começado antes. Um sonho. Um sonho. Viver uma família em ministério. Uma meta. Viver uma família... uma meta... Estudar fora do país. Família. Família. Projeto de Deus. Ministério. Cura de pessoas. Internet. Meio para a glória de Deus. Igreja. Minha casa. Vivian. Vivian. Filha de Deus. Milena. Filha de Deus, princesa do Senhor. E pra gente terminar, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu maior amor. Top. Viu? Nem foi tão difícil. Não Eu foi tirei tão umas difícil. mais difíceis aqui. Ô, Vivian, agora quando a gente tá chegando no final, a gente sempre pede pra você deixar uma mensagenzinha aqui. Então você vai olhar pra aquela câmera, na hora que a gente der o ok, você vai lá e daí você E arrebenta. com pega tudo, aquela né? melhor, assim, sabe? Aquela braba e aí você... Você guardou pra lançar no final de ano. Assim. Tá. Isso aí. E antes de terminar, nós queremos agradecer também ao nosso patrocinador. Coloca aqui pra nós, Rodrigão. O Júnior da Personalizar Toledo. Tá vendo essas canecas bonitas aqui que a gente tem? Júnior da Personalizar. O nome dele, na Sensacional. verdade, já é sensacional, né? O nome Sensacional. dele é Júnior Sabe também, meu xará. aquela parte do ego que você falou aí, ó? Júnior, um abração. Você que precisa de todo tipo de brinde, seja para dar para os seus clientes, para os seus fornecedores. A Personalizar Toledo tem as melhores. Tem uma gama de mais de 500 itens.
e atende o Brasil inteiro. Então, se você precisa de algo nesse sentido, procura Personalizar Toledo. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e também que o preço é muito bom, não é mesmo? Lá você vai encontrar as melhores condições, um melhor atendimento e assim, as meninas vão levar uma caneca pra casa, elas dizem que vão gravar todos os vídeos com a caneca na frente, assim, agora. De tão bonita que é a caneca. E vão falar assim, se inscreva no 3x2, galera, e compra lá com o Júnior. Então assim, procura eles vão te atender muito bem, tem o site lá, você vai encontrar todos os produtos, pagamento, você pode fazer um autoatendimento lá, então vai ser bem bacana. Mais de 20 mil clientes atendidos. Quando nós começamos a fazer o podcast, a gente falou esse número que ele passou, então agora já deve ter passado dos 30 mil. Então, você pode ser mais um cliente, você vai ficar muito satisfeito, tá bom? Agradecer também a nossa convidada, né? Super especial, muito gente obrigado fina. por ter aceitado esse convite, de ter falado com esses dois boca aberta aqui. Na verdade, você sabe que o nome 3x2, na verdade, é justamente pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E 2 boca aberta que fica aqui falando. E quando você começou a Mas falar a gente pelo menos traz convidados de peso como vocês, assim, pra falar de Deus. Quando você começou a falar de Espírito, eu ia falar assim, você não veio sozinho, né? Você trouxe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas assim, brigadão demais, né? Foi muito legal. A Milena também que trouxe você, que fez a ponte pra gente poder estar aqui hoje, né? Pode continuar fazendo pontes pra nós, trazendo outros convidados também, né? Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, viu? Ela deu a deixa que elas têm vários amigos, então é isso aí, vai trazendo pra gente. Agradecer também ao Rodrigão, que tá ali na retaguarda, ali sempre dando aquele suporte pra nós. João, obrigado também. Nosso editor, né? E eu quero, não sei se eu falei, mas as meninas estão solteiras. E elas estão... Eu esqueci dessa parte, né? Deixa eu frisar. A Milena que tá ali também. Né? Ela pediu pra eu lembrar, a Milena falou aqui pra mim. Lembra que a gente tá solteiro. Eu vi que você tava olhando muito no celular. Ela me mandou 3 mensagens aqui. Fala que a gente é solteiro de novo. Fala que a gente é solteiro de novo. Fala que o meu direct, se for bênção, pode mandar. Aí ela me insistiu, então eu tô reforçando, galera. As meninas estão procurando o varão. Ela tava focada na unção do Espírito Santo ali pra trazer a mensagem final. Pode se concentrar agora. Mas vai que a mensagem vai pra um casal. Não sei, né, cara? Deus sabe todas as coisas. Mas, Vivian, aquela câmera ali é tua. Deixa Deus te usar. Vai lá. Tá. Em algum momento da sua vida, você vai ouvir, né? Em algum momento que você estiver passando por algum problema ou tiver em alguma crise, você vai ouvir de alguém que não vale a pena viver por Deus. E é muito importante que você não escute essa pessoa. É muito importante que você foque no que Deus tem pra fazer na sua vida, sabe? Uma das coisas que mais me transformou foi levar a sério essa busca pelo meu propósito de vida. O que Deus queria fazer em mim e através de mim. E no cristianismo não existe apenas esse espaço de cumprir regras, cumprir normas, estar presente em cultos, mas existe também uma plenitude muito grande no relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, Jesus, nosso noivo, o Espírito Santo, nosso amigo. E eu te convido a levar a sério o que Deus desenhou para sua vida. O que Deus desenhou para sua vida? Sabe, busca o seu propósito, busca isso, não escute as vozes do mundo, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Mesmo em momentos de crise que você não sabe o que fazer. Ele é o seu pai, ele te ama, ele te criou e ele te desenhou para viver essa plenitude no ministério com ele. Seja lá o que você for fazer, em qual esfera da sociedade você vá atuar, mas existe essa plenitude em vida para você. Então, invista em buscar isso, em viver em pureza, viver em santidade, em viver na coerência de acordo com o que você crê, porque isso vai valer a pena. Show de bola, amém. Glória a Deus. E se você ouviu essa mensagem, eu tenho certeza que você foi edificado, que vai fazer mais ainda para estar perto do Pai, né? É isso e aí. esse é o objetivo do nosso podcast, que é o 3x2. Aqui não é 1 por 1, né? Como é que é? 3x2, Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, é que esse bordão é dele, eu fiquei meio indeciso aqui. Foi fraco. Desculpa, no final você faz de novo. Não vou fazer. Gente, muito obrigado. Eu quero pedir também para você que é nosso... como é que me fugiu a palavra agora? Você que acompanha a gente, se inscreva no nosso canal. Talvez você assiste e não está inscrito ainda, então nós estamos quase completando os nossos 1000 inscritos, né? Os primeiros vai ser agora. 1000. Vamos concluir Hoje. agora. Então se inscreva aí, manda para os seus amigos, compartilha, se inscreve também lá no Instagram. A gente precisa da ajuda de vocês para que a mensagem de Deus possa ir mais longe, que o objetivo é esse, é falar de Jesus de uma forma leve, descontraída, para jovens, para todas as idades. E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de Cristo. É isso que a gente quer levar para vocês, né? Grande abraço, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. E só lembrando, elas estão solteiras. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus Deus. abençoe. E até a Abraço. próxima.